Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando então mais uma aula de projeto e dimensionamento ou verificação, né, de estruturas de madeira. Hoje nós vamos ver dois temas. Espero que dê tempo, espero que a minha garganta aguente, né? Vamos ver dois temas que são interessantes para estruturas de madeira. O primeiro deles é o vento, né, o efeito de vento. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação. É, espero que vocês estejam vendo aí uma tela em branco aí, né? Sim, professor. Ótimo, obrigado. Então, nós estamos aí com a PF 6007 e sou o Rei Orlando Brasil, né? Professor aí da Poli e da UFABC. Bom, o porquê dessa aula é que estruturas de madeira são leves, né? Se você calcular assim o peso de uma estrutura de madeira usual por metro quadrado, ela fica entre 50 e no máximo 100 quilos por metro quadrado, que está na faixa, né, das pressões que o vento aplica sobre estruturas. Então, o carregamento de vento é normalmente um carregamento extremamente importante em estruturas de madeira. E por essa razão, eu achei interessante dar uma recordada com vocês nesse tema do efeito de vento sobre estruturas de madeira. É, o ar em que nós vivemos, né, aqui na superfície da Terra, é um fluido, né, que tem uma massa. Essa massa aqui no nível de São Paulo é mais ou menos da ordem de 1.200, de 1,2, né, quilogramas por metro cúbico. Então é considerável, não é uma massa desprezível, né? E, e quando essa massa é colocada em movimento, ela adquire energia cinética, né? E essa energia cinética, dessas massas, quando essas massas se encontram com edificações, são transformadas parcialmente em energia de deformação e corresponde então aos esforços que as nossas estruturas sofrem, né? O vento, então, é o movimento dessas massas de ar sobre a superfície da Terra. E esse movimento, basicamente, é devido ao aquecimento diferenciado que o Sol faz, né, em regiões diferentes do planeta. Bem genericamente, o ar quente tem uma densidade menor e, portanto, ele sobe, e o ar frio tem uma densidade maior e vai substituir o ar quente, né, nas regiões onde ele subiu, né? E claro que esse movimento não é assim tão simples, né? Ele tem efeitos aí outros, principalmente devidos ao atrito das massas de ar em movimento com o solo, com as edificações e coisas desse tipo, e também devido, né, aos movimentos da Terra, principalmente o movimento de rotação. Então, como eu falei, essas massas em movimento adquirem energia cinética.
Vocês se lembram que energia cinética é meio, né, da massa vezes a velocidade ao quadrado. Aqui eu tenho o ρ, que é a densidade, em quilogramas por metro cúbico, e a velocidade em metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, vocês chegam a uma conclusão muito interessante, né? Que a unidade de energia cinética é a mesma da unidade de pressão, né? Newton por metro quadrado, Pascal. Então, valendo-se dessa coincidência aí, digamos assim, né, é que nós vamos trabalhar o efeito do vento sobre estruturas. E como se pode ver aqui por essa formulinha, né, da energia cinética, ela é proporcional à velocidade ao quadrado, né, então precisa tomar muito cuidado, né. Se a gente tem uma velocidade de 30 metros por segundo e tem uma velocidade de 40 metros por segundo, não é um aumento de 30 para 40, é um aumento de 30 ao quadrado para 40 ao quadrado, né, muito diferente, né. Então precisa tomar um certo cuidado com isso. Então, aumentos de velocidade não são lineares, né? Eles são, o efeito deles não é linear sobre a pressão. A, a nossa norma brasileira é a BNT NBR 6123. A versão que está valendo desde o ano passado é portanto, de 2023, né? Mas ela não mudou muito da versão anterior, que era de 1988. As mudanças foram cosméticas, digamos assim, né, foram mais de organização, de redação, e alguma coisa foi acrescentada na parte de dinâmica propriamente dito, né, que é o caso, né, de construções que tenham frequências, eh, muito baixas, né, ou seja, períodos longos, né. Vocês sabem, período é o inverso da frequência. Então, se a gente tiver frequências, menores que 1 Hz, o que corresponde, então, a períodos superiores a 1 segundo, aí sim os efeitos realmente dinâmicos do vento são importantes. Mas, na prática, né, das estruturas usuais, em que as frequências são normalmente bem mais altas que 1 Hz, a norma estipula, então, que a gente possa, calcular forças estáticas equivalentes ao efeito dinâmico do vento. Como eu já disse, o peso por unidade de área das estruturas de madeira é da ordem de grandeza da do efeito, né, das forças de vento por metro quadrado. Então vamos ver o procedimento que a norma indica para cálculo desses esforços. Então a força, devida ao vento, genericamente, é uma pressão dinâmica. O nome que é dado é pressão dinâmica, mas isso aqui engana, né, porque aqui nós estamos calculando uma força estática equivalente, né. Mas aqui a expressão pressão dinâmica é porque ela é originada da energia cinética, né, vezes um coeficiente de aerodinâmico de força ou de pressão especificado, vezes a área onde essa pressão está aplicada, e vezes um fator aí de vizinhança definido pela norma. De novo, lembrando então que para estruturas com períodos superiores a 1 segundo, ou seja, frequências abaixo de 1 Hz, fracamente amortecidas, a gente pode, esquecer então a resposta dinâmica. Ah, para determinar então a essa pressão dinâmica, nós precisamos então da velocidade, como já foi dito, que
que ao quadrado e vezes a massa vai nos dar a pressão. Velocidade básica de vento, chamada V0, em metros por segundo, nós vamos, eh, pegar lá daquele famoso mapinha do Brasil, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Essa velocidade básica, ela é multiplicada por alguns fatores, né, S1, S2 e S3, para se obter a velocidade característica, VK. E, tendo a velocidade característica, levamos ao quadrado e multiplicamos, então, por meio da densidade do ar, que, como eu disse, é da ordem de 1,226 quilogramas por metro cúbico, ao nível do mar, né. Aqui em São Paulo seria um pouquinho menos, no caso que nós estamos a 800 metros de altura, e aqui no Brasil nós não temos grandes elevações, né. Em países andinos, né, Argentina, Chile, Peru, etc., existe um outro coeficiente, um coeficiente S4, que nós não temos aqui no Brasil, que corrige a densidade do ar, que diminui com a altura. Bom, essa pressão, então, dinâmica, como foi dito, ela vai ser multiplicada, então, por um coeficiente aerodinâmico, que pode ser um coeficiente de pressão, ou de forma, ou de força, nós já vamos ver. O importante é que nós temos uma coisa chamada pressão efetiva, né, sobre uma região da nossa estrutura, que é a diferença entre a pressão externa e a pressão interna. Ou, em outras palavras, seria a pressão Q, pressão dinâmica, vezes a diferença dos coeficientes de pressão externo e interno, com os seus sinais, tá? Isso é importante, a gente já vai ver daqui a pouco, que se eu tiver um coeficiente interno, por exemplo, negativo, vezes N, vezes menos, vai ficar mais, né? Então precisa tomar cuidado que essa continha é feita com os seus sinais. Os valores positivos de pressão externa ou interna correspondem à sobrepressão, né? Apertar a superfície. E os valores negativos correspondem às sucções, né? Puxar uma superfície. Então, na hora que a gente fizer essa conta, se o resultado for positivo, a pressão sobre aquela superfície é uma sobrepressão externa, né? Nós estamos apertando aquela superfície. E se o valor der negativo, indica que nós temos uma sucção, né? A superfície está sendo puxada. O coeficiente de forma tem a mesma ideia do coeficiente de pressão, né? Só que aqui no caso nós estamos falando já de força, né? Ou seja, seriam coeficientes que valem para um elemento todo, né? Uma área grande, e, portanto, a gente já está multiplicando a pressão pela área. E, finalmente, nós temos coeficientes de força, que é o resultante das forças todas aplicadas numa edificação, é uma soma vetorial dessas forças. E, e na direção do vento, ela tem componente chamada de arrasto, né? Que é dada por essa expressão. Bom, vamos falar então do cálculo da velocidade para poder calcular a pressão. A velocidade básica do vento é essa dada por esse mapinha que está aqui. V0 são, então, pressões aí nas regiões do Brasil, que foram determinadas a partir de velocidades médias
sobre 3 segundos, medida a 10 metros sobre o nível do terreno, em lugar aberto e plano, que possa ser excedida em média uma vez em 50 anos. Isso quer dizer, né, se é uma velocidade em terreno plano e aberto, né, é são medidas em aeroportos. Então esses numerozinhos que aparecem aqui são aeroportos do Brasil. De um modo geral, como vocês podem ver nesse mapa, as pressões aumentam do norte para o sul do Brasil, né, desde 30 metros por segundo no norte até 50 metros por segundo no sul. 45, vai, mas 50 também. Esse mapa foi objeto de muita discussão na mudança da norma agora em 2023 e não se chegou a um acordo. Então esse mapa ainda é o mesmo da norma anterior, de 1988. Aqui na região de São Paulo, onde nós temos mais aeroportos, claro que é mais detalhado, né. Então aqui nós temos 40, 35, assim por diante. Normalmente se usa 40 metros por segundo aqui na região metropolitana de São Paulo. Tem coisas interessantes que essa falta de mudança da norma acaba levando, né. A gente sabe que existem ventos muito mais fortes no sul e no norte, né, do que esses que estão nesse mapa. Bom, então essa velocidade V0 vai ser multiplicada por coeficientes, né, S1, S2 e S3. O S1 é o chamado fator topográfico, que considera as variações do relevo do plano do terreno. Em terrenos planos ou fracamente acidentados, esse S1 é 1, não há modificação na V0. Para vales profundos protegidos pelo vento, o S1 é 0,9. Nos taludes e morros, acontece um efeito de que a velocidade cresce, né. Isso dá para se notar perto de prédios. E então tem aqui toda uma formulação para se calcular isso, dependendo da inclinação do talude ou do morro, esse θ aqui, θt. O S2, ele é mais complicado, né, ele depende de 3 coisas. Ele depende da rugosidade do terreno, da variação da velocidade com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação ou parte dela que nós estamos considerando. A parte de velocidade variando com a altura do terreno é bem razoável, né, porque perto do terreno existe o atrito da massa de ar com o terreno e, portanto, a velocidade é menor do que em alturas maiores. Então isso é uma coisa bastante razoável e bastante aceitável. A rugosidade do terreno, ela faz com que a norma coloque 5 categorias, né, de 1 a 5 em algarismos romanos. 1 seriam superfícies lisas de grandes dimensões, né, lagos, né, coisas desse tipo, que a gente quase nunca vai ter. Categoria 2, terrenos abertos, com obstáculos aí da ordem de 1 metro, que também é raro de se ter. 3 já é mais possível, né, são terrenos planos ou ondulados, com muros, edificações baixas, né, com uma cota da ordem de 3 metros média, né. Categoria 4 é aquela que mais se aplica
regiões, mais habitadas, né, industrial, urbanizada, como a nossa aqui ou no modo geral, né. Então a cota, média dos obstáculos é 10 metros. E finalmente as 5 seriam terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e poucos espaçados, com altura média dos obstáculos igual ou superior a 25 metros. Isso seria, então, cidades bem compactas, né, com prédios altos e tudo mais. Então, guardamos aqui as rugosidades, 1, 2, 3, 4 e 5 romano. Depois vem a dimensão, né, da edificação ou parte de uma estrutura. O que acontece é o seguinte, né, o vento ele trabalha em rajadas, e cada rajada ela é como um tubo de ar, né, que tem um certo diâmetro. Para rajadas rápidas, né, da ordem de velocidade de 3 segundos, ela o tubo, né, que correspondente a essa rajada, ele é relativamente estreito, né. Então nós temos as componentes, a classe A de edificações, que não excede a 20 metros, que sofre o efeito, né, dessas rajadas de 3 segundos. A classe B já são estruturas entre 20 metros e 50 metros, ou em planta ou em altura, né, que sofre o efeito, então, de rajadas de 5 segundos. E a classe C são estruturas, que ou na horizontal ou na vertical excedam a 50 metros, e que vai sofrer o efeito, então, de rajadas de 10 segundos. Repetindo a ideia, né, essas rajadas de 3, 5 e 10 segundos, elas funcionam como um tubo de ar com um certo diâmetro, né, que vai conter a toda a nossa edificação que está sendo considerada. E, como já foi falado, a altura sobre o terreno, que é uma coisa importante, né, porque a velocidade vai crescendo com a altura. Então o nosso S2 acaba sendo essa formulinha que aqui está, né. É um coeficiente Bm vezes um fator de rajada Fr e vezes a altura Z sobre o terreno dividido por 10 elevado a um coeficiente P. Esses parâmetros Bm e P e o fator de rajada são dados por essas tabelas aqui. Veja essa tabela dos parâmetros meteorológicos, ela leva em conta, então, a categoria de rugosidade do terreno e as classes, né, as classes de edificações. E vai nos dar, então, os 2 parâmetros, né, Bm e P, para cada uma dessas categorias e classe. Então, eu vou mostrar daqui a pouco uma planilha em que nós, automaticamente, dada a categoria e dado a classe, ela nos devolve esses parâmetros B e P e já calcula, então, a o parâmetro S2, né, o fator S2. E o fator de rajada depende das classes de edificação. Também a nossa planilhazinha vai fazer isso automaticamente para nós. Então, dando a categoria e dando a classe, ela vai nos devolver a S2, né, e junto com a S1 e S3 vai calcular, então, a velocidade característica e, tendo a velocidade característica, vai calcular a pressão. O S3, o fator S3, é chamado de fator estatístico. O que ele diz é o seguinte, ele diz que, tem estruturas que são mais importantes que as outras, né, e então nós temos que
ter mais segurança em estruturas mais importantes do que em outras. Então, por exemplo, uma estrutura que se sofrer desabamento, né, total ou parcial por causa de vento, vai prejudicar o socorro às pessoas após uma tempestade, como é o caso de hospitais, quartéis de bombeiros, centrais de controle, etc. Nesse caso, a gente tem que ter uma segurança maior, né? A gente quer que, depois de uma tempestade de vento aí muito intensa, essas construções permaneçam intactas. Então, o S3 vai ser maior do que 1, né, 1,11, né. Já estruturas que tenham risco à vida humana, né, a crianças, jovens, etc., né, como creches, escolas, etc., nós temos também que ter um pouquinho mais de cuidado, então a gente vai ter um coeficiente S3 1,06. Já as usuais, né, residências, hotéis, comércio, indústria, etc., elas são, digamos assim, o padrão. Então eu não preciso modificar a minha velocidade básica para poder calcular a velocidade característica. Em alguns casos, né, quando a gente tiver edificações que não são destinadas à ocupação humana ou edificações temporárias, né, podemos até usar S3 menor do que 1. Bom, então, calculado, como nós vamos ver na nossa planilhazinha, o S1, o S2 e o S3, nós vamos ter a velocidade característica, que é o produto desses três fatores vezes a velocidade básica, V0, e elevando ao quadrado e multiplicando pela metade da densidade do ar, nós teremos a pressão. E para obter, então, a pressão sobre cada superfície das nossas construções, nós vamos precisar dos coeficientes de forma, né, ou de pressão externos e internos. Esses coeficientes, para construções usuais, são, eu não vou colocar aqui, né? São dados por tabelas que constam da norma, né? São as tabelas 6 a 12 da NBR 6123 de 2023. Então, não vou repetir aqui. Essas tabelas são para construções usuais, né? Telhados, por exemplo, de duas águas, telhado de uma água, telhado em shed, construções em forma de paralelepípedo, né? Então essas construções usuais, nós temos essas tabelas. E, e nessas tabelas também tem alguns detalhes que eu não vou mostrar aqui também, relacionados com algumas regiões de construções em que aparecem distúrbios no movimento do vento, né? Tipicamente em beiradas de telhado, assim, vocês têm, formação de rodemoinhos de água que acabam causando destelhamento e coisas desse tipo. Então, dispositivos, então, de vedação ou de cobertura, precisa se tomar um certo cuidado nessas regiões bem definidas, né, pequenas, de construções usuais. Eu falo, estou repetindo que são construções usuais, tá, correntes. Para construções diferentes, né, sei lá, cobertura de estádio, cobertura de igreja, coisas desse tipo, é bom, se possível, né, dentro do possível, né, fazer a determinação desses coeficientes por meio de estudos em túnel de vento, né.
Nós temos aqui no Brasil o túnel de vento lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e temos aqui em São Paulo o túnel de vento do IPT, né? E então são e outros por aí no Brasil que a gente pode usar para determinar coeficientes em estruturas não usuais, né? Ou pode-se até usar laboratórios, estrangeiros, né? Aqui em São Paulo, alguns edifícios da Avenida Paulista foram, verificados no laboratório, canadense, lá na cidade de London, não é Londres, né, é outra, é London, do Canadá, onde fica a Universidade of Western Ontario. E lá tem talvez o melhor túnel de vento para engenharia civil do mundo, né? Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory, que foi do professor Davenport, que já faleceu, né? E atualmente é do professor Iziunov. E é muito barato, né, relativamente. Aqui em São Paulo aconteceu um caso interessante, o professor Mário Franco, que tem um grande escritório de projeto, fez um projeto estrutural de um chamado World Trade Center, né? O nome é parecido, mas não é aquele lá de Nova York, né? Na, no Pinheiros, no Rio Pinheiros, ao lado do Rio Pinheiros. E a história que ele conta é que ele calculou as fundações usando a norma brasileira, mas convenceu os proprietários a fazer um estudo lá no Canadá. E o estudo foi tão bom, né, que a superestrutura teve uma economia que pagou, assim, dezenas de vezes o custo do estudo lá no Canadá. Bom, então esses são os coeficientes externos que, como eu disse, são tabelados. Os coeficientes internos é mais complicado, né, porque o que que acontece? Eles são devidos à permeabilidade das nossas construções, né. Ou seja, se há, aberturas nas construções por onde possa entrar o vento, ou sair, né. Então, por exemplo, vocês têm uma construção simples, né, um paralelepípedo, que tem uma abertura a barlavento, ou seja, do lado que o vento bate, o vento vai entrar por essa abertura e vai provocar, então, sobrepressões sobre as paredes e a cobertura dessa construção. Se a barlavento for fechada, né, e a sotavento, quer dizer, do lado contrário ao que o vento bate, for aberto, acontece ali uma sucção, né, porque o vento passando por cima da construção acaba gerando uma zona de baixa pressão do outro lado. Essa sucção, então, vai provocar sucções, né, no interior da construção, coeficientes negativos de pressão. Então, isso é a forma simplista de colocar a coisa, mas na prática isso não acontece desse jeito simples, né. Às vezes nós temos aberturas, de vários tamanhos e de vários lados da construção que complicam bem a definição dessas pressões, dessas coeficientes de pressão ou de força internos. Tem a ver então com a chamada permeabilidade da construção. Na norma, isso aí está super bem detalhado, eu copiei alguma coisa aqui só para vocês terem uma ideia, né. Ah, nós temos aqui basicamente 2 valores muito interessantes, né, que é um coeficiente de pressão mais 0,2 e um coeficiente de pressão menos 0,3, né.
que seria então o caso, né, desses 2 casos que eu falei para vocês, né, que tenha, uma sobrepressão devido à entrada de vento do lado de Barlavento, ou que tenha uma sucção devido à abertura do lado de Sotavento. Então esses são 2 valores bastante razoáveis para se usar. Mas claro que vocês podem detalhar muito mais, né, se vocês tiverem mais informações sobre as aberturas, né. Então aqui na norma, na NBR 6123 de 2023, está bem detalhado quais seriam esses coeficientes, dependendo das aberturas que nós temos. E da proporção dessas aberturas em relação a às áreas, né, da edificação. Eu acho isso um pouquinho, irreal, vai, porque na prática nós não temos, né, tantas informações assim sobre a permeabilidade da construção. Então aqui é um ponto que, eu confesso que não acredito muito, né, no que a nossa norma fala. Muito bem, eu vou então mostrar aqui uma planilha para cálculo das pressões, né. Então, se puderem me esperar um minutinho, eu vou procurar aqui a essa planilha. Tá, vamos tentar então compartilhar essa planilha. Então espero que vocês estejam vendo aí uma planilha Excel. Estamos sim, professor. Isso. Então o que está acontecendo aqui? Nós temos que fornecer então para a planilha qual é a categoria, a classe, né, e o grupo, né, e a topografia, né, se é plano, se é, vale, né, ou se é morro e assim por diante. Eh, com essas informações, a nossa planilha vai procurar então nessa tabela aqui de parâmetros meteorológicos, qual é a o coeficiente B e o coeficiente P, parâmetros meteorológicos a serem adotados. Eu vou melhorar isso aqui colocando B e P aqui, né, que está faltando. Mas a primeira e para cada categoria aqui, a primeira linha é o B e a segunda linha é o, o P, BM e o P. E o fator meteorológico, né, o fator de rajada, desculpe, está aqui, né, para as classes A, B e C. Fator S1, como eu disse, né, morros, plano e vales, né. Então, se vocês fizerem aqui uma mudança qualquer, por exemplo, se a gente mudar aqui para uma categoria 3 e uma classe C, ela vai automaticamente, então, atualizar o nosso BM, o nosso P e o nosso fator de rajada. E também, se eu mudar aqui a altura, né, digamos 15 metros, muda também, né,
o fator S2. Tendo o S2, o S1 e o S3, né? Vamos dizer que eu pegue bom, o grupo 3 é o grupo mais usual, né? Mas se eu puser, por exemplo, as escolas, grupo 2, né? Também vai alterar aqui o nosso S3. E então, com o S1, o S2 e o S3, multiplicado pelo V0, nós temos o VK. E o VK ao quadrado, vezes meio da densidade do ar, vai nos dar, então, a pressão em Newton por metro quadrado, né, em Pascal. Então, a vantagem disso daqui é que vocês, então, não precisam lá procurar na tabela, basta colocar a categoria, né, digamos, categoria 5, colocar a classe, digamos, A, colocar o grupo, digamos, 1, e com isso nós temos, ela procura aqui na tabela o BM, o P e o fator de rajada, né? E nós vamos colocar aqui classe C, vai. Eu fiz. E com isso, então, nós teríamos aqui a pressão já determinada, sem precisar buscar aí nas tabelas. A busca é feita pela própria planilha, né? Vocês podem ver aqui, só por curiosidade, né, no fator, para procurar, por exemplo, o BM, olha o tamanho da linha aqui, né, um negócio gigantesco. Calcular o P também, né, um monte de Cs aí. Para calcular o FR também, um monte de Cs. E para calcular o S1, também um monte de Cs. O S3 também um monte de Cs. Cuidado, hein, gente? Se vocês usarem uma planilha na versão americana, os números têm como decimal o ponto e não a vírgula, né? E em vez de C é o if, né? Então precisa tomar um certo cuidado quando vocês pegarem essa planilha e usarem numa versão brasileira, né? Ela vai funcionar belezinha, mas se for numa versão americana, vai dar pau. Tá, então esse foi aí uma revisão, né? Mais ou menos rápida do, do assunto, né? De forças de vento sobre estruturas, justificando-se pelo fato de que estruturas de madeira são muito leves, peso delas por unidade de área é da ordem das forças, né, das pressões aplicadas na estrutura. Alguém quer conversar alguma coisa nessa hora ou a gente, senão eu passo para um outro tema. Professor, eu queria só fazer uma pergunta em relação o 0,75, que em alguns casos a gente pode reduzir a, o esforço do vento em 75%. Eu não lembro certinho os casos, mas não sei se o senhor participou da discussão da norma nesse ponto em específico, mas o senhor sabe dizer por que eles inseriram isso na norma e por que a gente Tá, é possível fazer essa consideração? certo. Não, esse 0,75 não está na norma, tá, de vento. Ele está na norma de madeira, de estruturas de madeira, tá? Então, para o caso específico de estruturas de madeira, na combinação em que o vento for a ação variável principal, você pode
pegar 75% da força de vento, tá? Calculada pela norma de vento, tá? Quer dizer, você calcula a força pela norma de vento, aí quando você entra no dimensionamento de madeira, aí que você vai, na hora de fazer as combinações, numa combinação em que o vento for a, o esforço principal variável, né, a ação variável principal, ele pode ser colocado 75%. Ah, e então isso é da norma de madeira. Mas qual é a razão disso? É porque se você voltar um pouquinho lá no começo do curso, você vai ver que a, quando um carregamento é de longa duração, a madeira resiste menos, né? Você tem a resistência multiplicada por 70%. E quando é um carregamento de curta duração, a resistência da madeira é considerada integral, 1, né? Não 0,7. Certo. Então, o que está se fazendo, dizendo aí, é que o vento é uma ação de curta duração, Entendi. tá? É por isso que você tem esse direito de multiplicar por 0,75, tá? Certo. Tá. Isso. Então, são duas normas diferentes, tá? A norma de vento e a norma de madeira. Na Tá. norma de vento não tem esse 0,75, tá? Certo. Tá bom. Bom, se ninguém tiver nada mais, eu vou passar para um outro tema e também bastante interessante, e é mais, né, chegado à nossa área de estruturas de madeira. Ok, então vamos compartilhar aqui uma outra tela. Então aí vocês devem estar vendo um desenho aí de uns cupins aí, né? Sim, professor. Tá vendo? Ah, bom. Essa é uma brincadeirinha, né, para dizer que o tema aí tem a ver com os cupins, né, que engenheiros aí que estão construindo um cupizeiro. Então, o tema é de durabilidade, né, das estruturas de madeira. Na verdade, é um pouco mais do que isso, é durabilidade e preservação de estruturas de madeira. Bom, a madeira, ela tem a sua durabilidade prejudicada, digamos assim, ela sofre deterioração por vários agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. E também deterioração fotoquímica, né, devido à radiação ultravioleta que atua sobre a lignina da madeira, chamado intemperismo, né, em inglês seria weathering. Esse deterioração fotoquímica é, como o próprio nome diz, uma mistura de efeitos físicos e químicos. Dentre esses efeitos físicos e químicos, temos esse da radiação ultravioleta, temos o efeito do fogo, né? O desgaste mecânico, por exemplo, se você tem lá uma escada de madeira, as pessoas usando com o tempo vai desgastando. Ação de produtos químicos, né? Quando se tem uma estrutura de madeira num ambiente atacado por produtos químicos, por exemplo, piscinas, né?
apesar de que a madeira ela é muito resistente a produtos químicos de um modo geral. E a mais importante, aquela que todos nós, nos preocupamos, que é a deterioração biológica, né, devidas a vários, seres, né, biológicos, né, brocas marinhas, fungos, insetos e bactérias. Ah, eu acho que esse aqui não é. Não, não é. Esse não é a apresentação que eu queria. Deixa eu me dar um tempinho aí que eu acho que eu cliquei na errada. Tá, acho que agora sim. Agora vai ter o que eu quero. Aqui já está inclusive o título melhor, né? Durabilidade e preservação de estruturas de madeira. Então, como já foi dito, nessa primeiro slide é o mesmo, não mudou nada, mas aqui tem já alguma coisa mais interessante, né? Então, aqui vocês estão vendo os agentes biológicos, né? Brocas marinhas, fungos, bactérias e insetos. Então, são esses 4 agentes biológicos que nós vamos estudar, né? Os agentes físicos e químicos, vocês têm aqui o desgaste mecânico, eu já falei, né? Degraus de madeira, por exemplo, a ação de produtos químicos e a ação do fogo. Nós vamos nos preocupar mais hoje, né, nessa aula de hoje, com os agentes biológicos. E um pouquinho com uma coisa que não está aqui, né, que é o o efeito da secagem da madeira sobre a sua durabilidade como peça estrutural. Então, a secagem da madeira, ela reduz o teor de umidade e, com isso, reduz, né, a variação dimensional das peças, né, e inibe o ataque de fungos e aumenta a resistência da madeira. Então, nós devemos sempre, né, pensar em estruturas feitas com madeira que tenha sido seca, né. Essa secagem pode ser ao ar livre ou em estufas com ventilação forçada, com temperatura e umidade controladas. Se a secagem for feita ao ar livre, né, ao ar, né, não necessariamente livre, né, normalmente é coberto, mas se for secada ao ar, não em estufas, deve ser feita em lugares abertos, empilhando as peças de modo a permitir a circulação do ar e diminuir a umidade. Esse tipo de secagem é utilizada mais como uma pré-secagem para otimizar o tempo da secagem em estufa. Na montagem da pilha de madeira para essa pré-secagem, a gente tem que tomar o cuidado de isolar isso do solo, né, para não ter contato com a umidade do solo. E alinhar as peças de forma, adequada e ter cobertura, como eu já falei, né. Já no caso das estufas, né, a coisa é muito mais controlada, né, nós temos mais controle sobre a temperatura, sobre os teores de umidade, mas claramente, né, secar em estufa é mais caro, né, e devido à implantação e operação do equipamento. Mas mesmo assim a gente deve, na medida do possível, trabalhar com madeira seca em estufa, né, onde acontecem 3 fases distintas, né, o aquecimento,
A gente vai aquecer gradativamente a temperatura sem mudar a umidade do ar. Depois a secagem propriamente dita, em que se eleva ainda de forma lenta a temperatura e se diminui gradativamente a umidade. E a uniformização, né, que vai ser homogeneizar a umidade dentro e entre as peças. Claro que vários fatores são importantes aí, são ligados às características da madeira, né? Cada madeira se comporta de uma forma na secagem, né? Depende da sua espécie, do tipo de corte, né? Se é uma tábua, se é um pontalete, se é uma viga, a espessura da peça, o teor de umidade inicial, obviamente, a relação entre o cerne e o alburno, né? Você sabe o que que é isso, né? O cerne é a parte de dentro de um tronco de madeira e o alburno é a parte externa. E outros fatores, né, como a temperatura, a umidade do ar e a velocidade de circulação do ar. Por que que eu estou me preocupando com isso, né? Porque defeitos de secagem também são problemas de durabilidade da nossa madeira, né? E se houver uma secagem mal feita, nós podemos ter empenamento da nossa madeira com o tempo, né? E pode ter também a formação de fendas também com o tempo, quando ela for secando aquilo que ela não secou, né, no processo de secagem. Então esse é um defeito, é um problema de durabilidade de estruturas de madeira que tem a ver com a secagem, né. Mas, como eu disse, o importante e aquilo que nós vamos conversar mais é sobre os agentes biológicos, né. Aqui eu vou classificar em 3 grupos, né, os micro-organismos, que incluem as bactérias e os fungos, os insetos xilófagos. Aqui nós temos uma palavra que vem do grego, né, xilo, que é madeira, e fogos, que é comer, né. Sarcófago, por exemplo, é comedor de carne, né. Então xilófago é comedor de madeira, né. Entre os insetos xilófagos, nós temos os coleópteros, que são as brocas e besouros, e os isópteros, que são os cupins. E um terceiro grupo seria dos perfuradores marinhos, que vai acontecer com peças mergulhadas no mar. Que deu uma bobagemzinha na hora de formatar, e depois eu vou dar uma arrumada depois, né. Aqui nós temos os moluscos e os crustáceos. Vou dar uma arrumada nessa formatação aqui. Bom, entre os micro-organismos, então, nós temos as bactérias e os fungos, né. As bactérias atacam a madeira quando ela está úmida, né. É quando ela está recém-cortada, então antes do secamento, ainda em forma de tora, ou quando está em forma de peças, mas ainda sem secagem. As bactérias atacam lentamente, elas atacam as células, né, e posteriormente as paredes celulares, né. A madeira acaba ficando mais porosa, aumentando assim a sua absorção de água. Os fungos são outro tipo de agente biológico, né? Eles são xilófagos também, né, comedores de madeira, e são responsáveis pela biodeterioração da madeira. Eles são micro-organismos, aqui tem uns nomes que vocês não precisam se preocupar, né? Eucariotos e heterotrófigos, com capacidade de produção enzimática que auxilia na biotransformação de materiais orgânicos. Tem vários tipos, né? São os manchadores, os emboloradores, os que causam a podridão parda, os que causam a podridão branca e a podridão mole. Então, eles são basicamente os causadores da podridão da madeira, né? E os manchadores também, que mudam a cor da madeira, que é um dos danos econômicos mais importantes, né, com relação à madeira, né? A mudança da cor, né,
o aparecimento de manchas, que pode ser indesejado pelos consumidores. Os fungos, eles não atacam a parede celular da madeira, né. Os fungos emboloradores e manchadores predominam na deterioração e degradação de madeira. Eles sobrevivem dos nutrientes existentes no lúmen das células do alburno, né? Proteínas, sais minerais, amidos e açúcares. Eles podem ocorrer em todos os tipos de madeira, tanto as coníferas como as folhosas, né? Como eu disse, principalmente na fase em que a madeira ainda está na forma de, de toras, né? O, os fungos emboloradores causam até alteração na superfície da madeira, o chamado bolor, né? Aquela camada branca que às vezes a gente vê. Isso aí, essa camada vem da proliferação de esporos, né? Em que as cores variam conforme a espécie do fungo. Em geral, ela aparece com um aspecto algodoado, né? Já os fungos manchadores, eles contêm ínfas pigmentadas ou hialinas que excretam substâncias coloridas, ocasionando a aparição de áreas com pigmentação variando do azul ao cinza escuro, podendo ser superficiais ou profundas e em forma de cunhas. Então, aqui é o que nós temos aqui, né? O ciclo vital dos fungos, né? Vamos começar dos esporos, né? Os esporos, entrando na madeira, eles vão se transformar em hifas, né? Que penetram aqui nos vasos, nos canais internos da madeira. Em alguns casos, vocês encontram a chamada orelha de pau, né? Que é a frutificação. Essa frutificação não ataca a madeira, o que ataca são as rifas, né? Essa frutificação, na verdade, é a formação, são os esporos, né, que vão ser liberados para serem levados pelo vento e por outros meios para outras madeiras, né? O que favorece a formação de fungos são três coisas, né? Umidade, temperatura e pouca oxigenação. Então, normalmente, esses fungos aparecem quando a umidade da madeira está acima de 20%. Vocês devem se lembrar lá do começo do nosso curso, que a madeira estrutural, ela tem as suas características dadas para a umidade de 12%. E a gente tem lá formas de corrigir as resistências, as coisas, os parâmetros da madeira estruturais, até 18%. Acima disso, nós estamos com madeira verde, né? Madeira que ainda não foi secada. E é aí, então, que os fungos se divertem, né? Então, para umidades de madeira acima de 20%, nós temos ambiente favorecendo a formação de fungos. A temperatura ambiente também alta, né? Acima de 25 graus centígrados. E pouca oxigenação, ou seja, madeira, então, amontoada ou embaixo de outras árvores e coisas desse tipo, né? Então, oxigenação menor que 20% até 1%. Então, esses são os elementos que favorecem a formação, o crescimento de fungos. De novo, nossos favoritos aqui vão ser os insetos, né? Os insetos xilófagos, os insetos que comem madeira, né? Como eu disse, xilo é madeira e fagos é comer. Então, sarcófagos seria comedor de carne, né? Xilófagos, comedor de madeira. A primeira família são os coleópteros, né? Entre os coleópteros, o mais famoso
são os besourinhos chamados broca, né? São os lictídeos, a broca da madeira. Como é que funciona, né? Nós temos o inseto adulto que não ataca a madeira, né? Ele põe ovos, esses ovos se transformam em larva, e essa larva é que ataca a madeira. Depois ela se transforma em pré-pupa, em pupa e volta a ser um inseto adulto. As características básicas são que o ataque é feito pelas larvas, né? Por essa fase aqui da vida dos coleópteros. Os adultos vivem muito pouco, apenas 24 horas. E não são insetos sociais, né, eles são, isolados e não é que nem o cupim que a gente vai ver que vive em sociedade, né. Eles são isolados, casais isolados que vão levando então vão se instalando aí em madeira. E a larva então, ela forma canais, né, mas são canais apenas de um inseto. E o resultado desse canal é um pó fino, né, que parece um talco, né, que sai dos canais da broca da madeira. A outra família são os coleópteros, né. Vamos voltar aqui, tá aqui, ó, tem coleópteros são os brocas, os isópteros, que são os cupins, né. Os cupins ou térmitas, né, são os mais sérios insetos xilófagos. Eles nutrem-se basicamente de celulose uma das coisas chatas é que eles atacam a madeira por dentro, né, e às vezes a gente não vê esse ataque, né. O exterior da peça às vezes permanece intacto, enquanto o interior pode estar destruído. A espécie mais comum é o Cryptothermes brevis, é especializado em madeira seca, né, é chamado de cupim de madeira seca. Ele é um inseto de cidade, né, cosmopolita, devido à sua taxa de dispersão nos centros urbanos, em regiões neotropicais. Pertence à família Calotermididae, que são originários dos desertos costeiros do Chile e do Peru. As colônias de cupim se desenvolvem internamente na madeira seca, penetram por rachaduras ou aberturas naturais, dificultando a localização e o controle das colônias que se desenvolvem em forma lenta. Cada par sexuado de adultos penetra e inicia a escavação para o interior, formando galerias, né? Fecham a entrada das suas galerias com uma secreção intestinal em forma líquida que endurece com o tempo de coloração amarronzada. Essa coloração amarronzada é meio infeliz, né, porque ela tem praticamente a mesma cor da madeira, então a gente às vezes não percebe. E acabam sendo transportados, né, de um lugar para outro em móveis, caixas, estrados, molduras de quadro que já foram infectadas. O resultado da comida lá da celulose são grânulos fecais excretados que evidenciam a presença e o acúmulo das galerias desses cupins. Eles se comunicam, são insetos sociais, né, se comunicam entre os indivíduos por sinalizações químicas e físicas. E o tal sistema de galerias, né, ele dificulta a penetração de substâncias tóxicas usadas no controle. Aqui está o ciclo de vida do cupim, né. Vocês têm aqui, um par, né, macho e fêmea de reprodutores. Esses reprodutores, né, eles produzem, todas os cupins, né, que são, e em particular tem o rei e a rainha, né, que são principalmente a rainha, que é que vai pôr os ovos de uma colônia, e esses ovos então vão formar os cupins, de várias
classes sociais, digamos assim. Os reprodutores, que são esses que voam, aqueles cupins voadores que a gente vê aí de vez em quando no ar, e os operários, os soldados, né, e as ninfas. Então esse é o ciclo de vida do cupim, que é um inseto isóptero. Então as características básicas, e resumindo, eles são insetos sociais, cada colônia tem só um rei e uma rainha, os outros cupins são operários ou soldados e são estéreis, né. A revoada, que é, como eu disse, quando os cupins adquirem asas, tem por finalidade a tentativa de formação de um novo casal reprodutor e uma nova colônia. Então, essa revoada tenta, né, produzir uma nova rainha e um novo rei, que vão ser uma nova colônia de cupins. E o pó que eles formam na hora que furam as galerias é um pó menos fino que aquele das brocas. Outro tipo de insetos são os organismos perfuradores em ambientes marítimos. Então, se nós tivermos estruturas que partes dela, pelo menos, estejam embaixo de água marinha, né, de água salgada, entre a maré alta e a maré baixa, nós temos uma região onde esses organismos perfuradores podem atacar, formando também galerias, como nós vemos. Nós temos os crustáceos, isso aqui é um camarãozinho, né, da família Limnoria. E a Limnoria, então, ataca formando esses orifícios, essas galerias, né. O problema, como sempre, é a variação do nível de água, tá? Madeira que fique permanentemente embaixo d'água, ela dura, viu? Ela não sofre ataques. Aqui na cidade de São Paulo, ali na várzea do Pinheiros, há muitas dezenas de anos atrás, muitas construções eram feitas sobre estacas de madeira, porque a várzea do Pinheiros tinha um nível freático bastante alto e essas estacas ficavam permanentemente embaixo d'água e não se estragavam. Mas com o asfaltamento da região ali em torno do rio Pinheiros, essas essas estacas acabaram se estragando, né, porque o nível de água acabou variando e aí começou a aparecer o ataque à madeira por não estar totalmente embaixo d'água permanentemente. Bom, então tudo isso foram os agentes que atacam a madeira, né. Nós vimos os agentes físicos, como o fogo, como o desgaste natural, como problemas gerados pela má secagem da madeira. Vimos rapidamente o ataque de químicos, né, e principal, os ataques de agentes biológicos, entre eles os micro-organismos, os os insetos, que nós consideramos o pior, né, e no caso de estruturas, marinhas, o ataque por, perfuradores marinhos. Agora vem a parte seguinte, né, se nós não queremos que esses problemas aconteçam, vamos pensar na preservação da madeira. A preservação de madeira é qualquer procedimento ou conjunto de medidas que possa conferir à madeira em uso uma maior resistência aos agentes de deterioração, proporcionando maior durabilidade. Então, aqui tem algumas palavras-chaves, né? Durabilidade, deterioração e preservação da madeira. São três coisas
importantes, né? Durabilidade, deterioração e preservação. Então, nós queremos prevenir sua biodegradação e deterioração pela radiação ultravioleta, pelos fungos, pelos insetos xilófagos, para garantir a estabilidade dimensional e as propriedades mecânicas, ampliando a vida útil e, obviamente, né, a necessidade de repor essas estruturas com o corte de novas árvores. Isso aqui nós já sabemos, já foi bastante conversado, que a madeira é um material renovável, com propriedades muito interessantes, de resistência, beleza, resistência em relação à massa, baixo consumo energético, bom isolamento térmico, fácil trabalhabilidade. Bom, os preservantes de madeira são químicos, na maior parte dos casos. São produtos químicos. E o que, como todo bom produto químico desse tipo, né, que se propõe a ser um veneno para os agentes biológicos, eles têm que ter, eles têm um problema de toxicidade com relação aos seres vivos, né? Então, esse é uma contradição aí, numa situação em que nós temos duas metas, né? Uma meta é matar esses agentes biológicos, e outra meta é que esses produtos não sejam tóxicos, né? Eles são divididos em características físicas e químicas, em dois grupos, né? Aqueles que são óleos solúveis, que são solúveis em óleo, e os hidrossolúveis, solúveis em água. É inevitável o uso, né? Então, mas apesar disso, nós temos que sempre pensar que, que tem que ter muito cuidado, muita orientação técnica, para se escolha um produto adequado para a finalidade desejada e também com uma forma de aplicação também tecnicamente bem definida. Entre os produtos, então, nós temos os óleos preservativos, como, por exemplo, esse aqui é coisa clássica, né? O creosoto, o alcatrão de hulha e o óleo de linhaça, né? São coisas antiquíssimas, né? Os nossos avós, aí, bisavós, já usavam esses óleos para o controle de agentes biológicos, né? O creosoto, o alcatrão e o óleo de linhaça. O creosoto e o alcatrão são obtidos da destilação do carvão de pedra, né? O carvão mineral. E tem uma composição complexa com um número elevado de compósitos orgânicos. Tem cor escura e aquele cheiro forte, né? E tem uma viscosidade alta em temperatura ambiente. Normalmente a gente tem que aplicar a quente, né, para que ele tenha uma viscosidade adequada para a aplicação. Eles são bons inseticidas e fungicidas e são utilizados normalmente na preservação de postes, dormentes, tem baixa toxidez para os mamíferos, não causa irritações respiratórias e tem bons resultados, né, comparados com outros elementos químicos mais problemáticos aí, né, no combate à podridão. O terceiro deles, o óleo de linhaça, é um dos tratamentos naturais mais
agradáveis, né, digamos assim. Ele é secativo e proporciona boa impermeabilização e proteção. Ele pode ser combinado com outros elementos químicos para proporcionar melhores resultados. E o óleo de linhaça é extraído, então, de sementes, por exemplo, da mamona, né, e do linho, né. Aqui está escrito ninho, mas eu acho que é o linho. Bom, tem agora os preservativos químicos. Tem do tipo óleo solúvel, como eu disse, e dos hidrossolúveis. Os óleos solúveis, eles são, obtidos com um solvente que contém aí uma mistura de óleo. Existem várias formulações aí para esses produtos químicos, como o pentaclorofenol, o tribomofenol e assim por diante. O o pentaclorofenol, PCP, é muito tóxico, né, ele é um veneno bravo, né. Ele não se volatiza e também não corrói os metais e tem uma boa resistência à lixiviação. O pentaclorofenol geralmente vem em forma de sal, né. E o tribro-mofenol, o TBP, ele é usado muito nos países asiáticos, né, e funcionam bem contra fungos. Aqui no Brasil, ele tem uma eficiência reduzida devido a problemas climáticos não favoráveis que aumentam o seu uso nas peças de madeira ou degradam, facilitando o desenvolvimento de insetos, fungos e bactérias. Esse esse preservante tem sido tentado, né, substituir o pentaclorofenato, que é muito venenoso, né. Os hidrossolúveis, que são, à base de água, são também sais que são desenvolvidos. Eles têm por isso mesmo, uma vantagem, eles são comercializados em pó, né, ou em pasta, em forma concentrada e diluídos em álcool. Tem o CCA, que é o arseniato de cobre cromatado, protege da podridão por fungos, cupins, agentes marinhos e luz ultravioleta. Como o nome vocês estão vendo, arsênico e cobre, né, então são muito tóxicos, né. Precisa tomar um cuidado no uso. O CCB é o borato de cobre cromatado. Então nós temos aqui o boro, o cobre e o cromo, né. É um produto alternativo ao arseniato de cobre. Ele tem o boro, né, em vez do arsênico. A toxidez já não é tão elevada e aqui no Brasil ele tem sido usado e tem durado, às vezes, até 30 anos. Aqui tem um resumozinho dos preservativos, né, óleos solúveis, creosoto, carbolíneo, né, pentaclorofenol, etc, etc. Os hidrossolúveis, o CCA, o CCB, né, como já mencionamos, os que tem cloro, tem boro, então aqui tem uma tabelinha para nós termos aí uma orientação na escolha desses preservativos químicos. A aplicação desses preservativos, em geral, são feitas, de 2 formas, ou por um simples banho quente e frio, ou por meio de, sistema de pressão e vácuo, né, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Banho quente e frio, basicamente, você coloca, então, a madeira num banho dessas
desses produtos preservantes e nós aquecemos por 3 horas e depois deixamos resfriando por 24 horas. E então os produtos são absorvidos pela madeira. Esse banho pode ser feito de várias formas, por exemplo, numa banheira, né, em que se coloca a madeira dentro do produto e se aquece até 90 graus por 2 horas e depois deixa, né, 24 horas para esfriar. Outra forma mais simples, né, é colocar dentro aí de um tonel mesmo, né, de um latão. Isso aqui é uma coisa mais feita caseiramente, né, em que a gente vai aquecendo aí por 4 horas e depois deixamos esfriar. A forma mais, melhor para se fazer isso é por meio de autoclave, né, usando vácuo e pressão. Aqui tem uma descrição de como isso é feito, né. Vocês podem ver aqui nessa fotografia, tem aqui a madeira a ser tratada e aqui tem uma autoclave. Essa autoclave basicamente é um tanque, né, onde se coloca a madeira lá dentro, seca e beneficiada, e o nosso produto a ser aplicado está aqui num reservatório. Aí nós extraímos o ar de dentro dessa autoclave onde a madeira está e cria-se assim uma sucção. E essa sucção então puxa, desculpa, está aqui em cima, né? Então um vácuo aqui inicial retira a maior parte do ar existente aqui dentro e em seguida então essa abre-se aqui uma válvula e o produto entra. Depois, com uma válvula fechada, aplica-se pressão para que o produto entre na madeira. Na fase seguinte, a pressão é aliviada e a solução excedente, aquela que não foi absorvida pela madeira, volta para o nosso reservatório. E para completar essa volta para o reservatório, é colocado aqui um vácuo final, né? E com isso nós retiramos o excesso do produto da superfície da madeira. Então, basicamente é essa o ciclo de aplicação do produto de preservação químico por meio de autoclave. Tem vários processos patenteados, né? Eu não vou colocar aqui os nomes, e cada processo varia apenas no na f na f na em quanto tempo cada fase dessa leva e qual é a pressão que se aplica, né. Então alguns leva, sei lá, 40 minutos de sucção e 2 horas de pressão, ou um outro tempo qualquer. E então essas variações de pressão e às vezes também de temperatura, constituem, patentes de processos de tratamento por autoclave de madeira. Isso aqui é uma coisa caprichada, né, claro que isso aqui é mais comum, né, o banho quente e frio. Vocês vão ver numa palestra que vai ter mais adiante no curso, uma empresa que trabalha com madeira, que ela usa esse tipo de tratamento aqui, né, ela não usa autoclave. Bom, o que consta na norma brasileira então, na NBR 7190 de 2022, né, sobre durabilidade da madeira. Eu vou reproduzir aqui o que está lá na norma, pra vocês verem que não é muita coisa e que não está muito claro, na verdade, o que ela fala sobre durabilidade da madeira. Algumas coisas são óbvias, né, a madeira é um material orgânico, né, portanto ela
nós temos a necessidade de tratá-la, né, aplicar esses preservativos, buscando obter uma durabilidade e resistência aos agentes biodeteriorantes, como fungos e insetos xilófagos e perfuradores marinhos. Também lá na norma fala alguma coisa sobre preservação de madeira. Vocês estão vendo que isso aqui foi bem genérico, né? Diz que tem que fazer preservação, mas não especifica muito o que fazer. O que que é preservação da madeira? Então, aqui tem aquela definição que eu já usei, né? No começo da aula de hoje. A preservação da madeira é um conjunto de medidas preventivas e curativas adotados para controle de agentes. Aqui está falando só dos biológicos, né? Fungos e insetos xilófagos e perfuradores marinhos. Físicos e químicos. Ah, tá, eu falei bobagem, né? Tem os agentes biológicos e os agentes físicos e químicos que afetam as propriedades da madeira, adotadas no desenvolvimento e na manutenção de componentes de madeira no ambiente construído. Então, o projeto deve levar isso tudo em conta, né? Agora, como levar em conta é que não está assim tão bem especificado. Ah, ela fala, a norma fala num sistema de categorias de uso, que seria uma ferramenta simplificada para a tomada de decisão quanto ao uso racional e inteligente da madeira por meio de uma abordagem sistêmica ao produtor e usuário que assegure a maior durabilidade. Esse tal sistema de categorias de uso, né, está dividido em 6 categorias, baseadas nas condições de exposição ou uso da madeira e na expectativa de desempenho dos componentes e os possíveis agentes biodeterioradores presentes. Vamos ver então a tabela que faz essa classificação. Então, aqui tem as categorias de uso, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As condições de uso, então, diz, isso aqui, interior da construção, fora de contato com o solo, fundações, papapi, papá. Outra condição, interior de construção, contato com alvenaria, sem contato com o solo. Interior de construção, etc, tal. Uso exterior, contato com o solo, exposição à água salgada e assim por diante. Em cada uma dessas condições, nós temos qual é o organismo que ataca mais. Então, por exemplo, na categoria de uso 1, nós temos o cupim e a broca, né? Na categoria de uso 2, tem o cupim, a broca, o cupim subterrâneo e o cupim arbícola. Nessas outras 3 categorias, aqui 3, 4 e 5, além do cupim e da broca, nós temos os fungos que nós já vimos. E, claro, que na exposição à água salgada ou salobra, temos os perfuradores marinhos. Então, o que ele propõe é que vocês, então, na hora de fazer um projeto de madeira, vocês levem isso em conta, né? Então, no projeto, a gente vai definir o que a gente quer, né? Vida útil, responsabilidade estrutural, manutenciabilidade, entre outras coisas. Vamos definir uma categoria de uso, né? Vamos olhar essa tabela aqui para definir uma categoria de uso. E vamos escolher, então, a espécie de madeira que nós vamos usar na nossa obra. Isso aqui não é bem verdade, tá? Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que, do jeito que a norma está hoje, e já está assim há um certo tempo, a gente define classe de madeira e não espécie de madeira. Mas vamos deixar isso desse jeito, que é o que está lá nesse capítulo, né? Escolhida essa espécie de madeira, então, nós vamos ver se ela é naturalmente resistente, né? Tem madeiras que são, né, naturalmente resistentes a cupim, por exemplo, a broca, né? E se for esse o caso, não tem necessidade de tratamento. Se não, vai ter que
tratar, mas aí precisa ver se a madeira, ah, ah, aceita, né, um tratamento. Se não aceitar, tem que mudar a madeira. Se aceitar, nós vamos escolher, então, um processo de tratamento, um preservativo qualquer. Então, aqui tem um monte de blá-blá-blá, tá, eu vou dar uma lida rápida só para vocês verem, mas que não diz grande coisa, né. Então, adotadas essas tais categorias, né, ah, a gente vai seguir essas etapas aqui. A definição do nível de desempenho para o componente da estrutura, como vida útil, responsabilidade estrutural e garantias comerciais e legais. Avaliação de riscos biológicos aos quais a madeira está submetida, né? Ataque de fungos, insetos xilófagos ou perfuradores marinhos. Definição da espécie de madeira adequada ao uso e necessidade, e no caso dela ter necessidade de tratamento. Durabilidade natural da espécie, se ela tem essa durabilidade natural, né, tratabilidade, processo de tratamento e produtos preservativos. O tratamento, como já foi dito, é necessário se a espécie não for naturalmente durável, né? E se ela não, nesse caso, vocês vão ter que escolher, então, o processo de tratamento adequado. Então vejam que tudo isso é um certo blá-blá-blá, né, não dá uma orientação, assim, firme para nós sobre como atacar esse problema da durabilidade e da preservação da madeira. Mas algumas coisas a gente pode fazer a nível de projeto, né. Evitar algumas coisas que o projeto já sendo bem feito, dão maior durabilidade à nossa estrutura de madeira. Coisas que não se devem fazer, por exemplo, não pode evitar que a madeira em alvenaria, né, que esteja exposta à umidade externa, como está nesse detalhe aqui, ó. Isso aqui pode dar apodrecimento, né, futuro. Quer dizer, a madeira está embutida aqui na alvenaria que está virada para o lado externo, né, alvenaria que pode absorver umidade. Então isso aí pode dar um apodrecimento futuro, né. Pilares não devem nunca, né, ser enterrados no concreto ou no solo. Esse contacto aqui com o piso vai dar problema depois, né, vai ter apodrecimento, né. Não deixar pontas de madeira para fora do telhado, né, porque aí vai também ter problemas de apodrecimento, né, ou mesmo se não for apodrecimento, mudança de cor por ataque, de raios ultravioleta, né. Então, beirais devem ser evitados dessa forma aqui, né, com a madeira saindo para fora do telhado. Nos pilares, adotar sempre aparelhos de apoio, né, metálicos, de preferência, né, como esse que está aqui, né, uma chapa galvanizada com um pino galvanizado. Isso aqui, então, vai ser colocado num receptáculo aqui, um pescoço na nossa fundação de concreto e cheio com argamassa, né, grout, né, com grout. Então vocês têm aqui a fundação de concreto, deixa lá um pescoço, por exemplo, um tubo de plástico, né, de PVC, e aqui vai entrar então aquele pino de maço galvanizado, né, e nós vamos preencher aí com grout. Então a gente está isolando a nossa estrutura de madeira da fundação. E em coberturas, como eu já disse, né, o nosso telhado tem que avançar para frente da das vigas da cobertura, né, não pode deixar isso exposto, que vai absorver
umidade e vai também sofrer ataque dos raios ultravioleta. Então são detalhes pequenos, simples, que ajudam, né, e que são problema de projeto, né, não tem nada a ver com preservação, com aplicação de produtos químicos, nem nada. É só um projeto bem feito. Então é isso, né. Então nessa aula de hoje, então, nós conversamos numa primeira parte com o tema de vento, né, efeito das forças de vento sobre estruturas de madeira, e numa segunda parte, a durabilidade e a preservação de estruturas de madeira. São 2 temas bastante importantes, né, no projeto de madeira, estruturas de madeira, e eu fiz questão aí de incluir, então, no nosso curso. Vocês têm aí, então, nós temos ainda bastante tempo aí para, se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta a fazer sobre esses temas, esses 2 temas. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, mas não tem a ver com dúvidas do tema, não. Esse material que o senhor está apresentando, sobretudo os primeiros aí da aula, eu fiquei um pouco na dúvida. Eles são exatamente o livro do File ou é um material produzido pelo senhor? Não, esse é meu, não é do É Faia, um, não. é um material do senhor. Isso. Tá. Pode ser até que seja coincidentemente parecido, tá? Mas, o tema é o mesmo, né. Sim, Madeira não lógico, muda muito, né. lógico. Po mas eu não tenho. Esse material todo eu estou colocando lá no Moodle, né. Tá. E aí vem o problema, né, que você não sei se você está conseguindo Mas acessar o Moodle, eu né. vou, eu vou na USP essa semana e vou tentar resolver lá. É, vê o que você faz, porque você tem o e-mail da USP, né, e eu estou achando muito Sim, estranho que eu não estou conseguindo colocar você no Moodle, né. tá. Não, tudo bem. Mas está lá, o Tá material ótimo. todo está lá, e tanto da parte de vento, como da parte de durabilidade e preservação, né, de Tá madeira. ótimo. Perfeito. E ok. Hã, então, tem alguns umas vias de contato nossos aí que eu não sei, eu estou torcendo para que todos vocês tenham acesso. Uma é o Moodle, né, e outro é o grupo de Excel de WhatsApp, né. Eu procurei colocar todos que eu consegui no grupo de WhatsApp, mas pode ser que tenha alguém que ainda não conseguiu, tá. Por favor, aqueles que ainda não tiverem, me mande mensagem aí por meio do e-mail, né, eiolando.brasil@usp.br. Ok, gente, então é isso por hoje, né, e até a próxima terça-feira, tá. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Nada.